Gente, estamos ao vivo com o deputado André Siciliano. Vamos conversar sobre o projeto 3660, que está falando sobre a internização do Repetro no Rio de Janeiro. Deputado, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Queria começar conversando com o senhor sobre o projeto. Queria que o senhor explicasse para quem está assistindo a gente o que faz o projeto e qual é o objetivo dele. Na verdade, o Repetro é um regime especial de exportação para o setor de petróleo. Foi pensado no final da década de 90, com a abertura do mercado brasileiro para os leilões que aconteceram no final dessa década de 90. E ele vinha com um incentivo para que as empresas de fora pudessem concorrer e tivessem a possibilidade, e até então desconhecido a questão do petróleo aqui no Brasil, o fim do monopólio da Petrobras. Então ele foi pensado para desonerar os equipamentos e para incentivar a concorrência no leilão. Depois de lá para cá, o Repetro vem se ampliando. No início foi pensado só para a fase de exploração e depois também para a fase de produção. Acontece que o Estado do Rio de Janeiro sai do Repetro no final de 2016 por conta de um decreto legislativo. E no ano de 2017, o Estado ainda não estava de novo no Repetro. Mesmo o Estado não estando no Repetro, mesmo o governo federal não estendendo ainda os benefícios do Repetro até 2040, que a gente viu foi os leilões que aconteceram no final do ano. No pós-sal, tem uma diferença de mais de 3 bilhões de reais do ganhador para o segundo lance. Se eu não me engano, 3 bi 200 milhões de reais foi a diferença. O senhor está falando do bid da Petrobras e da Exxon aqui na Bacia de Campos? No pós-sal. No pré-sal, nós vimos no entorno, por exemplo, do Sapinho A, 80% do óleo lucro. Então, no ano passado, o Estado não estava no Repetro, o governo federal não havia ainda estendido o Repetro, e o que a gente viu foi uma concorrência grande. Eu não tenho dúvida, agora quer seja para o excedente, março, ou mesmo os leilões que virão no decorrer do ano, por conta do pré-sal, uma concorrência grande. Nenhum país do mundo tem perspectiva de tão rapidamente explorar o petróleo como aqui no Brasil. Então nós pensamos o Repetro, no final do ano passado, só na fase de exploração. Ocorre que nós já temos aqui na Assembleia Legislativa decreto legislativo para tirar o Estado totalmente do Repetro. Há deputados querendo tirar o Estado do Rio de Janeiro. Por conta disso, por conta de que viu uma concorrência grande dos dois leilões, e foram leilões que aconteceram na bacia aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós vamos fazer uma audiência pública, nós vamos ouvir todos os atores, produtores, vamos ouvir o governo, porque o Estado do Rio de Janeiro, por conta de algumas políticas da Petrobras, vem perdendo há algum tempo. E nós sabemos que no futuro, esse petróleo do pré-sal, o modelo de partilha é do governo, e o governo não paga imposto. Não vai pagar royalties, não vai pagar imposto de renda, índice social não vai pagar. Então a gente quer, no Rio de Janeiro, modular para que esse incentivo continue sendo dado. Porque, na verdade, esse incentivo, quando é dado o Repetro, é para equipamentos de fora. Então a gente perde empregos aqui no Brasil, em especial no Estado do Rio de Janeiro, e a gente gera emprego fora. Então o senhor acredita que mantendo o Repetro só para a fase de exploração não vai ter nenhum resultado no leilão? Nenhum resultado negativo, porque, de novo, com o Rio fora do Repetro 2017, com o Repetro indo até só 2020, 2022, antes do 2040, nós tivemos um lance de 80% no óleo lucro. Então eu não acho que isso vai afugentar investimentos. Pelo contrário, as empresas internacionais estão com grande interesse no pré-sal, em especial no Estado do Rio de Janeiro, que detém 68% do petróleo até agora conhecido no pré-sal. Existe uma crítica por parte da indústria fornecedora, e aí não das petroleiras, que obviamente as petroleiras não vão deixar de comprar as áreas no leilão do próximo dia 29, mas que quando elas forem contratar equipamentos, elas podem dar preferência a fornecedores que estejam instalados no Rio, em São Paulo ou no Espírito Santo, por conta desse projeto de lei. Como é que o senhor avalia isso? Acho que... Olha só, o Estado do Rio de Janeiro, mesmo não produzindo aqui os equipamentos,
taxando aqui, o Estado vai arrecadar o ICMS. Né? Eu não tenho dúvida que a questão do repetro, daqui a pouco, os outros estados produtores também vão repensar, porque, como eu disse, no futuro o óleo, grande parcela do óleo será do governo federal, e o governo não paga imposto. Então, quando os outros estados, grandes estados produtores, como Espírito Santo e agora São Paulo, eu não tenho dúvida que essa questão do repetro vai ser repensada, porque o que se quer é importar equipamentos. Né? Nós estamos falando de repetro para importação, nós estamos falando para aqui, para os outros estados vizinhos. E temos que lembrar também por conta da política da própria ANP, da redução do conteúdo nacional, os estaleiros hoje do estado do Rio de Janeiro, com sua capacidade subutilizada, com as políticas da Petrobras, e aí eu tenho que dizer aqui, os municípios que produzem petróleo hoje, como Cabo Frio, Búzios, Macaé, Campos, eles pagam, para se ter uma ideia, o GNV 32% a mais do que o GNV é vendido para São Paulo. A capital paga 10% a mais na molécula do gás, a Petrobras vendendo aqui para a distribuidora do estado do Rio de Janeiro, do que vende para Comgás. Então, aqui a capital paga 10% a mais, a empresa distribuidora de gás, e por conta da passagem do Citygate Cabiúnas, mais 22%. Então, os municípios que produzem hoje a bacia de Campos, eles são onerados no GNV em 32%. Sem falar na questão do preço mínimo do petróleo, que a ANP fez uma fórmula que ainda penaliza o Rio em mais de 700 milhões de reais por ano. Né? Então a gente precisa discutir também, não só com as empresas, mas principalmente com a Petrobras e a ANP. Porque não se pode o Estado, o maior produtor do petróleo, comprar o gás mais caro de 10% do que a Petrobras vende para Comgás. Sem falarmos, como já disse, nos municípios produtores, né, que o gás passa por Cabiúnas, Citygate, tem lá ainda um custo de passagem de 22%. Então, a Petrobras precisa olhar mais para o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é parceiro da Petrobras. Em nenhum momento nós nos negamos a conversar, a discutir, fomos em algumas reuniões na ANP, mas o estado vem perdendo e a gente precisa desses recursos. Só no ano de 2014, o estado abriu mão de mais de 3,5 bi de reais, por conta do repetro, por conta dos outros convênios com FAS, por conta dos benefícios que o Estado do Rio de Janeiro concedeu para essa indústria, que é uma indústria importantíssima, que é a indústria que tem, que hoje toda a cadeia produtiva é em torno de 30% do PIB do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente quer a parceria, mas a gente também quer garantir os recursos aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Existe uma discussão, a Petrobras está fazendo um desinvestimento em Campos, já na bacia de Campos, Campos Maduros, em que existe a discussão de que esses projetos podem fazer uma revitalização, inclusive de Macaé, do fornecimento de bens e serviços de Macaé. Uma parte da indústria acredita que com esse projeto de lei, esses projetos maduros podem ser dificultados. O senhor tem essa visão? Olha só, quando o repetro foi pensado, o petróleo era da ordem de 16 dólares. O petróleo hoje está em 64 dólares o barril. Eu não acredito que 5%, por exemplo, como tem uma campanha de alguns prefeitos de redução dos royalties, vai fazer viabilizar o reaproveitamento, né, dos campos maduros. Eu não tenho dúvida, tem tecnologia no mundo inteiro, são campos que produzem, têm alta produtividade, e lembrarmos que na questão do pré-sal, por exemplo, qualquer custo ele é abatido da participação especial. Né? Então, o bônus, por exemplo, dos leilões do Estado do Rio de Janeiro, que já teve participação, hoje não tem mais. Então, de novo, por conta desses novos leilões do pré-sal, no modelo de partilha, o Estado do Rio de Janeiro vai perder a médio e longo prazo. Então, nós temos que garantir aqui a receita do Estado, nós estamos abertos a discutir e vamos fazer uma audiência pública aqui, mas a gente precisa garantir aqui a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. E qual que é a expectativa para a audiência amanhã? Como é que vão ser os trabalhos? O objetivo? O deputado Luiz Paulo, da Comissão de Fiscalização, Tributação e Fiscalização, está chamando uma audiência, a gente conversou antes, está chamando o IBP, chamando todos os atores da ANP. É importante nós ouvirmos. E eu não tenho dúvida, o repetro, ele foi pensado no início, na fase de exploração, depois ampliou para a fase de produção. Com as descobertas do pré-sal, com toda a indústria aqui no Estado do Rio de Janeiro, eu não vejo possibilidade de termos uma fuga do investidor. Pelo contrário, que a gente sabe que mais de 200 empresas internacionais estão de olho no pré-sal
especial aqui do Estado do Rio de Janeiro. E o decreto do governador, deputado? O governador assinou um decreto no final do ano passado, no começo desse ano, agora não me lembro exatamente a data, mas 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Internalizando o Repetro, vai voltar para vocês analisarem aí. Na verdade, nós temos uma lei que proibiu o Estado de conceder isenções acima de 200 milhões de UFIs por decreto. Tem que ser por lei, passando aqui na Assembleia e antecedendo uma audiência pública. Então, por conta desse decreto do Repetro, que aconteceu agora no dia 5 de fevereiro, não foi observada a legislação. Então, há um decreto legislativo apresentado para cancelar esse convênio que o Estado fez do CONFAZ. Do deputado Luiz Paulo também. É um decreto do deputado Luiz Paulo. Então para você ver que estão querendo muito mais do que só na produção. Então a gente vai aqui buscar um meio termo, eu não tenho dúvida, nós vamos chegar a um acordo. Mas o senhor acha que é possível a gente vai ter uma audiência pública amanhã, o ato seguinte é uma derrubada do decreto? Não, eu tenho conversado com o deputado Luiz Paulo, a gente tem essa possibilidade do PL 3660, ele apresentou também uma emenda junto comigo, e a gente pode cancelar o Repetro através do projeto, não só pelo decreto legislativo. A bem da verdade, nos últimos 30 dias, nós tivemos vários projetos de decreto legislativo para outras áreas. Então, eu tenho conversado com os autores, a ideia é que a gente possa ter o pé no chão, senão a gente vai começar aqui a querer governar através de decreto legislativo. Então, a gente quer conversar com o governo, quer conversar com os secretários da Casa Civil, da Fazenda, e também com os atores, né, com os sindicatos patronais, com os sindicatos das empresas, para que a gente possa chegar ao meio termo. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Gente, obrigado aí pela audiência. Até a próxima.